Como o pastor Levi já avisou, nosso pastor Pedro, está de férias. E ele escalou alguns de nós para compartilhar a palavra. O tema que nós vamos trabalhar nesse biênio, novo biênio, é A Verdade Importa. Jennifer vai projetar para a gente. Mas antes da gente começar a tratar desse tema, eu sei que Deus já está falando no seu coração, eu sei que quando você veio para cá, o Senhor já começou a te mover, e certamente, você ao ouvir essas canções tão lindas, bem executadas, o Senhor já está ministrando no seu coração. Mas talvez, só talvez, você tenha uma necessidade específica que você quer colocar diante de Deus. Um pedido por você, ou uma intercessão por alguém. Ou mesmo você está jubilante e quer agradecer a Deus por um benefício que Ele te realizou. Então, eu queria pedir, só você que tem algo específico para colocar diante do altar do Senhor, ficasse de pé para a gente orar por esse motivo. Seja ele um pedido, uma intercessão ou um agradecimento. Se você tem, fica de pé e nós vamos colocar isso diante de Deus. E agora, enquanto eu estiver orando, por favor, repita na sua mente aquilo que você deseja dizer a Deus. O agradecimento, o pedido, a intercessão. Fale com o Senhor. E creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu aprendi com a minha velha mãe, ela já está com 84 anos, e eu já tenho compartilhado com alguns irmãos aqui na igreja, que a Deus a gente clama, e ao diabo a gente reclama. Então, nós não vamos trazer reclamações ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor por aquilo que está na nossa alma. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, queremos elevar os nossos pensamentos, clamando ao Senhor por paz, alegria e misericórdia. Oh Deus, o Senhor sabe o que vai no coração e na mente de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E o Senhor também sabe a alegria que invade o coração de alguns dos meus irmãos. Por essas alegrias, por essa bondade que foi dispensada pelo Senhor, nós queremos dizer aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Por aqueles pedidos que nós temos, nós clamamos a Ti. Com o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, nós dizemos, venha em nosso socorro, Senhor. Nós só temos o Senhor. Por favor, nos ouça. Ouça os meus irmãos, Senhor. Alguns de nós também clamam por pessoas queridas. Nós estamos intercedendo por aqueles que agora sofrem, Senhor. E eu me lembro agora do pastor Arlindo, do Adnan, da Dani. Oh Deus, como eles estão em sofrimento. Eu lembro da irmã Edina, Senhor. Eu lembro da Renata, do Everton. Oh Deus, como eles estão sofrendo com as suas perdas, Senhor. Pai, eu lembro dos nossos irmãos iranianos. A maioria deles nem queria nada. Só querem viver, sobreviver, fazer uma refeição, se alegrar com seus filhos. E alguns deles hoje estão morrendo, Senhor. Eu lembro, Senhor, daquelas nações vizinhas desse conflito. Pessoas que não escolheram, não tem um lado, não está no lado A nem do lado B, mas de repente cai um estilhaço e os machuca, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia desse povo, Senhor. E perdoe, Senhor, essas almas tão cruéis que tanto nos afligem.
Perdoa, eles não sabem o que fazem, Senhor. Nos ajude a amar essas pessoas e a interceder pela cura, pela salvação deles. Ó Senhor. Ó Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, nos trazendo paz, alegria, conforto. Ó Senhor. Ó Senhor. Nos proteja de nós mesmos. Nos proteja dos homens maus. E envie novamente o seu Filho para nos resgatar. Maranata, vem, Senhor Jesus, volta e coloca ordem nessa terra. E nos livra dessas doenças que afligem os nossos corpos físicos. Essas doenças que afligem a nossa alma, Senhor. Nos livre. Nos livre, Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre nós. E aceite nosso louvor, o nosso culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu preciso contar para você já sabe que eu sou chorão, e que hoje eu estou mais sensível ainda. Essa semana é uma semana assim que a minha alma está estraçalhada. Então eu vou tentar dar conta de falar sem ficar chorando o tempo todo, tá bem? A maioria de vocês sabe que a minha filhinha está lá do outro lado do mundo, lá em Dubai, e isso já mexeu muito com as minhas emoções. E como se isso não bastasse, essa semana eu perdi 2 mulheres incríveis, assim, que influenciaram demais a minha vida. Uma é a tia Nilza, que vocês sabem, eu brinco com todo mundo, eu falo, ela é tia do Marcos também, tia de sangue, mas ela é minha tia do coração, então ela é mais tia minha do que dele. E ele morre de ciúmes. Mas ela era uma tia muito querida, e quando eu ainda era pré-adolescente, ela foi uma pessoa usada por Deus para me fortalecer emocionalmente. Então eu sofri, continuo sofrendo. A morte é uma coisa estranha, né? Eu falo muito sobre morte, e eu sei até algumas coisas sobre a morte, eu acredito na vida futura de uma forma diferente da maioria das pessoas, mas ela sempre nos deixa um vazio na alma, é uma coisa muito estranha. E como se não bastasse, hoje, agora à tarde, eu perdi uma outra mulher incrível, que também me fortaleceu muito na minha adolescência, que é a Ângela. Ângela é a esposa do pastor Arlindo, que era meu pastor lá na igreja do Novo Riacho, a igreja que eu pertencia antes de vir para cá. E Ângela era como a avó do Lucas e da Esther, uma mulher muito querida. Eu era um menino magrinho, sabe, aquele menino magrinho, assim, muito magrinho, e que sofria muito bullying por isso. Mas a Ângela, toda vez que ela me via, e a tia Nilza fazia isso também, ela olhava para mim e falava assim, nossa menina, você é bonita, hein? E sabe que eu acreditei nesse negócio e comecei a me sentir bonito de verdade? A Ângela cuidava de mim. Se ela visse o meu cadastro do tênis desamarrado, ela era aquela senhora que ela abaixava e amarrava o meu cadastro. Vocês não estão entendendo. Isso é tão importante para um adolescente. Sabe, foi com a Ângela, por exemplo, que eu aprendi sempre me abaixar para conversar com as pessoas no mesmo nível. Vocês podem ver, podem me notar aqui. Quando eu estou conversando com uma criança, eu abaixo para vê-la nos olhos. Eu aprendi com a Ângela. A Ângela foi uma mulher incrível. Incrível. Queria que vocês a conhecessem. Queria que vocês comessem o feijão dela. Ela fazia um feijão maravilhoso. As panelas da casa dela jamais baixavam. Tia Nilza também era assim, acolhedora. A casa dela estava sempre cheia de pessoas. São pessoas que valem a pena a gente conhecer e viver na vida. Tia Nilza se foi, a Ângela se foi. E eu sei que eu vou encontrá-las, mas dói muito no peito. Então, eu estou mais sensível do que normalmente eu sou, tá bem? Bom, vamos lá, vou tentar me recompor aqui. A verdade importa. Sempre quando eu penso num tema, eu gosto de fazer perguntas, tá certo?
Eu gosto de fazer perguntas, isso me ajuda a me orientar. Pastor Pedro trabalhou muito bem esse tema lá no acampamento, pastor Tiago contribuiu, Renato Baeta nos relembrou de tudo que nós estudamos, ampliou. O Neuber, de uma forma brilhante, expôs. Se você não viu a mensagem, você pode ouvir, porque foi gravado, está no YouTube. Nos lembrou dos aspectos históricos, nos contextualizou sobre modernidade, pós-modernidade, essas coisas. E foi muito legal. Eu não tenho essa habilidade deles, não, sabe? Eu gosto muito de filosofia, de história, até tenho uma formação em história. Gosto muito, gosto da reflexão. Mas eu também gosto de respostas. Eu gosto de perguntas, mas eu gosto de respostas. Eu gosto mais das respostas do que das perguntas. Eu quero saber sempre assim, se fosse por mim, eu sempre ia começar lá no final, aquela frase que o pastor Pedro sempre fala, e agora, como viveremos? Essa é a última frase, eu vou tentar fazer algumas respostas, você não é obrigado a concordar comigo, mas talvez você será obrigado a se curvar à palavra de Deus. Se a verdade importa, nós precisamos fazer algumas perguntas. O texto que nós vamos ler, e antes de entrar, gostaria que a Jennifer projetasse esse texto, Jennifer. João 8, 31 a 47. Nesse composto desse texto, tem o texto básico que nós vamos trabalhar. Depois eu vou ler nessa outra versão minha, que ela é bem legal. Então, vamos lá. Deixa eu ver alguém que pode me ajudar com essa leitura. Guilherme, você com a sua voz brilhante, vem cá. O Guilherme tem aquela voz de baixo, forte. Faça essa leitura para mim, porque enquanto você lê, eu me recomponho, tá bem? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Amém. Agora eu vou fazer a mesma leitura numa linguagem mais contemporânea. A Bíblia é a mensagem, mesmo texto.
É um texto longo, eu peço a paciência de vocês, mas para nossa reflexão será muito importante a gente compreender a amplitude desse texto. Então, nessa versão que eu vou ler para vocês, está escrito assim. Observem. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Não era qualquer um, era quem dizia crer nele, ou seja, nós, tá certo? Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida, são meus discípulos. Então, irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram. Mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer a verdade vai libertá-los? Quem conhece um pouco de história sabe que o povo judeu foi escravizado por vários períodos. Mesmo sendo escravos, eles não se consideravam escravos. Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário, que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e controla a casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês temam em fazer o que ouviram do pai de vocês. Eles ficaram indignados. Nosso pai Abraão, Jesus contestou, se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês, tentando me matar. Um homem que fala a verdade e que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram, não somos bastardos. Temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que eu digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo o que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade, porque nele havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo de mentiras. Então, eu chego, declaro toda a verdade e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Mas, se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Vamos orar outra vez. Senhor, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu tenho algumas questões que vocês vão me ajudar a responder. Tá certo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. A primeira pergunta é, eu creio que exista verdade absoluta? Sim ou não? Não precisa se manifestar, só na mente. Existe verdade absoluta? Tem outra questão. Se você respondeu sim, eu gostaria que você respondesse na sua mente. Eu busco saber a verdade sempre? Eu estou em busca da verdade? Domingo passado, o Neuber falou que a gente está num momento decisivo no Brasil, e nós estamos. Não só no Brasil, a geopolítica está reorganizando o mundo.
O Japão, por exemplo, porque a gente está falando de China, a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de Venezuela, a gente fala de vários países, mas a gente esquece que tem um dragão acordando, que é o Japão. A primeira-ministra do Japão declarou que o Japão não terá mais uma ação defensiva, passiva. 80 anos que o Japão estava fora das questões geopolíticas. Eles agora já estão fazendo exercícios militares com aviões ultrassônicos dos mais modernos. O Japão está voltando para o cenário geopolítico. E isso está assustando os chineses. Porque quem conhece um pouco da história sabe da importância política do Japão. Enquanto o mundo está preocupado com a Venezuela, com os Estados Unidos, com a Rússia, o Japão está reaparecendo. A geopolítica está mudando. Eu fico pensando, os Estados Unidos está certo em invadir a Venezuela? E o Irã? A morte, a vida, quem é que decide? O político A, o político B, que vai ser eleito presidente do Brasil? O fulano disse tal coisa, daí eu vou para o TikTok e ouço um comentário, e daí eu logo defino, eu já não gosto daquele político, achei um comentário negativo sobre ele, o que eu faço? Eu replico. A Esther está lá em Dubai agora, ela falou, pai, tem muito fake news, tem muita mentira sobre as coisas que estão acontecendo. E até aqui é difícil a gente descobrir quais assuntos são verdade sobre o que está acontecendo lá. A questão é, eu busco saber a verdade? Começo dentro da minha própria casa. Quando acontece algo que foge ao controle, eu busco saber a verdade. Lá na minha empresa, quando eu trabalho, sou questionado, uma atividade que eu fiz, ou de um colega de trabalho, eu busco saber a verdade. Aqui na igreja, aconteceu algumas tragédias. Por exemplo, choveu, molhou. Eu busco saber a verdade. Foi descaso de quem cuidava dessa parte? Não foi? Eu busco a verdade. A verdade é uma escolha minha? Sim? Ou não? Então eu vou para, ou às vezes. Tipo assim, se não der muito trabalho, eu até busco, mas, né, se eu tiver que ler um artigo científico, não é? Se eu tiver que... aí eu cansei e parei. Eu vou replicar alguém que defende aquilo que eu acredito ser a verdade. Eu não estou em busca da verdade, eu estou em busca de afirmação daquilo que me satisfaz. Ainda tem mais uma. A verdade depende do ponto de vista? Se a verdade importa, eu preciso saber. Primeiro, acredito numa verdade absoluta? Segundo, eu busco a verdade? Terceiro, a verdade depende de um ponto de vista? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Já dizia Leonardo de Boff, né? Será? Será? Quando eu comecei a estudar na faculdade, fazendo curso de História, uma das primeiras coisas que nós aprendemos na faculdade de História é desmontar a possibilidade de existir uma verdade absoluta. Então, a verdade não existe, existe a versão da verdade. E olha que eu estou falando lá do ano 2000, né? No ano 99, quando eu comecei a fazer a faculdade. Lá naquela época, a gente já queria desacreditar a possibilidade de existir uma verdade absoluta. Então, ela não existe, o que existe são versões. E os exemplos, eles eram assim, bem interessantes, né? Eu lembro que a minha professora de filosofia, ela usou o exemplo de um acidente de trânsito. E ela falou, olha, veio um carro e bateu no outro carro. Quem está com a verdade? Tem a verdade do motorista A, a verdade do motorista B e a verdade de quem assistiu ao acidente. E parece que isso desqualifica a possibilidade de existir uma verdade absoluta, né?
Então responda aí na sua mente. A verdade depende de um ponto de vista? Sim? Não? Agora eu quero que você justifique. Aquelas 2 linhas lá é para você escrever. Cássia, você falou sim ou não? Não, estou brincando, não precisa falar. Ué, mas de repente tem alguém aqui que queira fazer a sua justificativa. Tem? E você deu o microfone. Estou falando de verdade. Hein, Anderson, quer? Não? Alguém quer? Aceita o desafio? A verdade depende de um ponto de vista? Quer falar, Otávio? Senti que você quer. Não? Quer justificar, Washington? Você vai deixar para a sua mensagem domingo que vem, né? Bom, o fato é, justifica aí. Não, é assim, não é, não é. Pensa aí. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a verdade. E aí também você vai ter que discutir com a palavra, né? Primeira coisa, a verdade é uma pessoa. Lendo a palavra de Deus, eu descobri isso, que a verdade é uma pessoa. Aprendemos com o pastor Pedro também, que até trouxe a palavra do grego, que falou que a verdade é a realidade. O que é a realidade? Por exemplo, eu estou aqui na frente do Hudson, ele é feio pra caramba. Não, estou brincando. Estou brincando, porque eu estou lembrando do papo de manhã, né? Porque a irmã Abigail falou que a amada do Hudson, que ela é uma boneca, que ela é linda. Olha só como ela é linda, não foi a irmã Abigail? A irmã Abigail falou que ela é linda. Aí eu olhei para o Hudson e falei assim, nossa, Deus é tão misericordioso. Não é? Mas brincadeiras à parte, a realidade, o que é a realidade? Isso aqui é um celular. Alguém pode dizer, isso é um smartphone, isso é um iPhone. Não, isso é um celular. E, às vezes, nós temos que parar um pouco a nossa mente inquieta e aceitar as coisas como elas são. Esse corrimão é de inox. Essa janela é de vidro. Essa Bíblia é de papel. Mas vocês já notaram que, às vezes, nós queremos interagir com a realidade, modificar a realidade? E aí nossa mente vai devagando, e nós vamos contrariando aquilo que é. Então, se a Bíblia diz que a verdade é uma pessoa, e isso está escrito lá em João 14,6, não está? A própria verdade se declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E você precisa crer que a verdade absoluta existe, mesmo que você não a tenha, que você não a compreenda como um todo, mas ela existe. O fato de você não dominar, não compreender aquele momento, aquele fato, não significa que a verdade não exista. Ela existe, você só não a acessou. Mas ela existe. Grava isso. A verdade absoluta existe, mas nem sempre nós a acessamos. Uma outra questão que a Bíblia diz: a mentira é a criação da ilusão. A mentira é filha do seu Criador. A mentira é filha de quem? Do diabo. O que é a mentira? É a ilusão. A ilusão é algo que, inclusive, às vezes nos encanta. Nós gostamos de ser iludidos. Até na diversão. Nós gostamos de nos sentir aquilo que nós não somos. Eu tenho uma dificuldade enorme com a ilusão. Enorme. Nós criamos vários mapas mentais para nos sentirmos bem. E nós adentramos no mundo da ilusão. E a gente faz isso quase que a vida toda. Nós vestimos a nossa filha parecida com uma princesa da Disney e nós dizemos para ela, você é uma princesa. Ou não?
Olha como você é forte como o super-homem. Nós adoramos a ilusão. E aí nós vamos crescendo. Quando a gente vai casar, o que a gente faz? A gente cria mais uma ilusão. Eu tenho um problema com isso. Deus me livrou dessa situação, porque eu teria um grande problema. O que as meninas fazem? Alugam um sítio, um castelo, e se vestem como princesa. E vão tentar viver uma vida de princesa. Nós adoramos a ilusão. Até que elas descobrem que os castelos são de areia. Daí os problemas da vida começam a vir, e ela acha que ela é uma princesa mesmo, e que ela domina um reino, e ela vai descobrir que não. E o moço acha que é o super-homem mesmo, e ele acha que ele pode tudo, mas ele vai descobrir que não. Eu tenho muito problema com as fantasias. Até com as nossas festas de igreja. Eu tenho muita dificuldade, eu pessoalmente. Eu não condeno, eu julgo, tá, gente? Julgar você sempre pode, mas condenar não. Eu não condeno. Às vezes eu dou até gargalhadas, mas ao mesmo tempo que eu estou dando gargalhadas, eu estou pensando, será que isso está entrando na alma da pessoa? Porque se tiver, ela vai criando ilusões. Ilusões. E aí a verdade, ela não adentra a nossa alma. E quando nós vamos para a vida real, nós nos chocamos. A gente não dá conta da vida real. E daí vem a depressão, a tristeza. A gente quer coisas que não nos foi permitido ter, por algum motivo. E às vezes nós nem usufruímos daquilo que Deus nos dá. A ilusão ela é um problema que causa, inclusive, um sentimento reverso. Às vezes, Deus te deu algo que Ele não deu para outro, e você se sente mal porque você está recebendo. Mas por que eu? Por que Deus está me protegendo? Por que Deus... Às vezes a gente não sabe. A gente só precisa viver aquilo que Deus nos deu. Nós temos uma boa casa, às vezes conseguimos dar um bom acesso à educação aos nossos filhos, e às vezes parentes nossos não conseguem. E você se sente mal. Por quê? Porque tem tanta ilusão na sua mente, tem tanta mentira, que a gente se distancia da verdade. Se vocês olharem com carinho esse texto, lá no início está assim: então dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer. Não eram qualquer pessoas, não eram samaritanos, eram pessoas que criam, ou pelo menos elas diziam crer. E Jesus estava falando, olha, vocês estão dizendo que creem em mim, mas não creem assim não, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês conhecerem a verdade vai vos libertar. E vocês vão aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada. Não é? Eu falei com o Esther, se um dia você casar, eu vou respeitar. Você quer alugar um sítio? Ok, eu vou respeitar. Mas o que eu gostaria? Que a Esther se arrumasse da minha casa. Aliás, eu não queria nem que ela tivesse viajado agora, que ela já saísse da minha casa casada. Por quê? Porque a minha casa é a realidade dela. É a vida que ela tem. A festa que eu poderia pagar para ela é a festa que eu posso pagar. Eu não vou me endividar para fazer uma festa, que é o que a maioria dos pais fazem. Eles se endividam, eles não têm condições, eles vivem uma vida de ilusão. Aí eles vão lá, gastam um monte de dinheiro para fazer uma festa que eles não têm condição. Aí depois eles começam a orar e pedir a Deus misericórdia para pagar a conta. É vida de ilusão. Você tem que comemorar o aniversário do seu filho, você tem que fazer festa, você tem que ir no restaurante, mas vai nunca você consegue pagar, gente, por favor. Viva a vida que Deus te deu para viver com alegria. Usufrua aquilo que o Senhor te deu. Fuja da ilusão, das fantasias, porque ilusão é mentira. E mentira tem um pai. O sujeito chama diabo, Lúcifer. O que ele fez com Eva lá? Ele contou uma mentirinha. Não era tudo mentira, não, só um pouquinho. Ele falou assim, se você comer aqui, você vai ficar igual a Deus. E, pasmem, e ficaram. Porque o próprio Deus depois falou para eles, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
Presta atenção na sutileza, porque quando a gente pensa em mentira, você não pensa em ilusão. Quando você pensa em mentira, mentira é uma coisa, a ilusão é aceitável. A ilusão é coach, a ilusão é legal. A ilusão me faz rir. Né? Os mágicos ilusionistas. Olha que legal. Tirou um coelho da cartola. A gente ama a ilusão. Porque a gente não considera a ilusão mentira. Pensa. Depois vocês debatem com o Neuber. Olha só. Tem uns textos ali, ó, que depois vocês podem ver. Ó, João 8,44. O próximo, João 8,41. As nossas obras definem quem é o nosso Pai. Então, olha a caminhada que eu estou fazendo com vocês. Eu primeiro estou dizendo para vocês, perguntei, existe uma verdade absoluta? Se você acredita que exista, tem mais perguntas para você responder, não tem? Eu já apresentei para vocês. E agora a gente está chegando aqui nessa seguinte questão. Ó, a verdade é uma pessoa, ela é Cristo. A verdade é a realidade, Cristo é a realidade. A mentira é a criação da ilusão. Logo, o diabo, estou concluindo, que é o pai da mentira, é o maior ilusionista que já existiu na face da terra. E o que ele quer fazer? Ele quer minar suas obras. Então, as nossas obras definem quem é o nosso pai, se Deus ou se o diabo. Nesse texto que nós lemos, Jesus definiu, o pai de vocês é o diabo. Por que o pai de vocês era o diabo? Porque eles viviam num mundo de ilusão, de mentira, distante de Deus, a tal ponto que resolveram matar o enviado de Deus, o Filho de Deus. A verdade assusta tanto que você não a quer, você quer matá-la. Quantas vezes no nosso cotidiano nós odiamos a verdade? Quantas vezes? Já ouviram aquela expressão popular, a verdade dói? E ela dói porque ela nos oprime, ela nos coloca contra a parede. A verdade, ela dói porque ela pode fazer você perder o seu emprego. A verdade, ela dói porque ela pode fazer você ter que enfrentar o seu orgulho. A verdade, ela dói porque, às vezes, você tem que se humilhar. A verdade dói. Ela vai doendo até um certo ponto que ela te liberta. Daí, quando ela te liberta, ela para de doer. Ela começa a trazer alegria. Lembra dos nossos antepassados que iam para o caminho da morte para serem comidos por leões, mas eles iam cantando louvores a Deus? Porque eles passaram desse estágio. Eles venceram a ilusão, venceram a mentira, acreditaram na verdade e agora essa verdade, ela os libertou. Mas quantas vezes nós não damos conta de lidar com a verdade? No nosso acampamento mesmo, num debate, num pequeno grupo, o Neuber estava lá, um dos nossos irmãos trouxe a seguinte reflexão: gente, o meu patrão me manda mentir. E se eu não mentir, eu posso perder meu emprego. O que eu faço? Eu olho para Cristo. Se eu olho para Cristo, o reflexo de Cristo em mim vai fazer com que eu diga o quê? A verdade. Se eu disser a verdade, provavelmente eu vou perder meu emprego. Ora, se eu perco meu emprego, quem vai me sustentar? O diabo vai dizer para você que é o seu emprego que te sustenta. E eu vou te contar um segredo. Não é, não. Quem te sustenta é Deus. Você pode perder todo o emprego. Deus, ele é capaz de fazer carne cair do céu. Ele é capaz de assar um pão para você sem ter forno. Ele é capaz de multiplicar tudo que você tem. Mas o diabo, o maldito do diabo, ele põe na nossa cabeça, de forma ilusória, que quem te sustenta é o seu trabalho. Ele põe na sua cabeça que se você fizer 1, 2, 3 faculdades, olha quem está falando para vocês, é alguém que gosta de estudar, eu já estou indo para a 3ª faculdade, eu gosto de estudar, mas ele põe na sua cabeça
que se você estudar mais, você vai conseguir o que você quer. Você vai realizar os seus sonhos. Você vai comprar a casa que você tem. E Deus, às vezes, te dá algumas coisas e você acha assim, uau, Deus está me dando. Os benefícios de Deus começam a tomar o lugar de Deus na sua vida e você se perde na ilusão que o diabo colocou no seu dia a dia. Presta atenção, quem te sustenta é Deus. Minha família sabe disso. Hoje, na mesa do almoço, nós discutíamos isso. E eu repeti para eles, às vezes discordando de alguns da minha própria família. Eu dizia para o Lucas, e ele está aqui para provar a vocês, a vida dele está aqui para provar a vocês. Olha, quem vai pagar a sua faculdade é Deus, não vai ser eu. Deus pode me usar, pode usar um amigo rico como Guilherme ou Neuber, pode usar o governo, um plano do governo, pode usar o que for, mas Deus vai usar, tudo é instrumento na mão de Deus, quem vai te sustentar é Deus. Não chegou a hora, igreja, da gente começar a acreditar nisso? Ninguém vai sair daqui pedindo conta no emprego. Mas se o seu patrão te manda mentir, para de mentir, pelo amor de Deus, fala a verdade. Caminhando para o fim. É a questão que eu gostaria de já ter começado assim. E agora? Como viveremos? Como? Alguém lê aí para mim. Como viveremos? Fazendo a vontade de Deus. Aqueles que amam Jesus fazem a vontade de Jesus. E qual que é a vontade de Jesus? Você pode não saber toda ela, mas você sabe a base, você sabe o principal. Eu tenho certeza que todos aqui sabem. Qual que é a vontade de Jesus? Que você cuide do seu próximo, que você oferte na sua igreja, que você trate bem a sua esposa, o seu marido, trate com respeito os seus filhos. O que Deus quer? Qual que é a vontade de Jesus? Você sabe. Que você perdoe, não uma vez, mas 49 vezes 7. 7 vezes 7. Não é isso, Washington? Qual que é a vontade de Deus? Que você cumpra o horário de trabalho. Esses dias eu estava falando com o pessoal lá para mim. Qual que é o seu horário que você tem que pegar serviço? 8 horas da manhã? 5 para 8 você tem que estar pronto, uniformizado lá, com a sua farda, começando a trabalhar. Qual que é a vontade de Deus? Está lá, você sabe disso. Você sabe. Eu sei que você sabe. O próximo. O que está escrito lá? Hã? E agora? Como é que você vai viver? Você vai negar a si mesmo. O Otávio marcou ensaio. Sexta-feira, 8 horas da noite, o trânsito está horrível, você está muito cansado da semana toda, e aí o que você vai fazer? Vai para casa dormir, vai para o clube, numa sauna, ou você vem para o ensaio? Esse exemplo não deu muito certo, não, porque isso aí é fácil demais, né? Agora, e aquela fechada no trânsito? Hã? Aquele sujeito aborrecido que te travou no trânsito. E aí, qual que foi a sua vontade? Acelerar o carro, parar ele, julgar ele lá no Ribanceira. Eu já quase fiz isso, eu pequei demais. Nossa, oh Deus. Eu, tipo assim, de moto, CGzinha, na BR, com a Luciene na garupa, já parei um caminhão. Parei na frente de um caminhão. Isso é loucura demais, gente. Como pecador eu sou e fui. Terrível. Eu preciso negar o meu ímpeto, as minhas vontades. Eu preciso negar. Sabe? Negar-se a si mesmo. Falar de forma precipitada. Eu preciso negar a mim mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E a gente, às vezes, fica... crente, inclusive, brinca com isso. A gente não devia brincar. E agora, como nós viveremos? Sem medo. Não é porque nós sabemos dessa verdade que a Bíblia nos diz que nós vamos ficar amedrontados. Porque o próprio Jesus disse o seguinte: não temei aquele que pode matar
corpo. Mas se você for escolher ter medo de alguma coisa, tema a Deus, porque Ele pode matar o seu corpo e ainda mandar a sua alma para o inferno. Aliás, Jesus falou muito mais do inferno do que da graça. Mas nossas igrejas só falam da graça. Engraçado isso, né? Essa aí é forte. E agora, como viveremos? Como, Luiz? Lê para mim. O que é isso, Luiz? Negar o Espírito Santo. Negar que Ele está conduzindo a sua vida. Negar que Ele está próximo de você. Que é Ele que te sustenta. Quantas vezes, lembra que eu falei aquela questão do trabalho? Você acha que o trabalho é que te sustenta. Quando você está fazendo isso, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque Deus diz que é Ele que te sustenta. Mas aí você diz, não, é meu trabalho. E eu não posso abrir mão do meu trabalho, porque senão, né, eu não vou conseguir aquilo que Deus tem para mim. Aliás, foi Deus que me deu o meu trabalho, né? E se não tivesse sido Deus? Isso é o diabo que está te dando oportunidades. Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a ação eficaz dele nas nossas vidas. É Ele que te sustenta, é Ele que te orienta. E por fim, o que está escrito lá? Perseverando na verdade. Caminha? Bora? Vamos para frente. Vamos para cima. Vindo aqui para a igreja hoje, eu comentei com a Luciana, estava comentando no carro, nós estávamos, obviamente, criticando algumas situações, e a Luciane falou assim, de um bom testemunho que ela ouviu a nosso respeito, hoje mesmo aqui na igreja, as pessoas falando, o Eudes e a Luciane são assim, desde que são jovens, eles são um bom exemplo, etc. e tal. E eu falei para a Luciane, Luciane, que diferença que nós temos dos outros? Aí, nós somos tão pecadores e tão falhos, eu acabei de confessar pecados aqui para vocês, do quanto os outros. Aí eu falei para a Luciane, você sabe o que nos diferencia? É que nós lutamos as nossas lutas. Nós não transferimos as nossas lutas para o outro. Se a luta é minha, eu vou lutar ela. Então, se eu desculpo, por exemplo, de repente Carol chega para mim e fala assim, ô Eudes, aquilo que você falou para mim não é tão verdade. A luta agora, a luta é minha. Eu preciso dizer, é mesmo? Não, porque eu pesquisei e descobri que aquilo que você falou não é tão verdade. O que eu preciso fazer? Me humilhar e falar, Carol, me desculpe. Obrigado por me alertar, me perdoe. Como nós sempre dizemos lá em casa, eu errei, me perdoe, vou melhorar. A luta é minha. É a luta pela busca da verdade. Quem tem razão, a Luciene ou o Eudes? Não sei. Às vezes pode ser a Luciene, às vezes pode ser o Eudes. Eu quero a verdade ou eu quero ter razão? Eu quero dominar. Eu busco a verdade. Se a Luciene estiver certa, eu me rendo. Mas se eu estiver certa, a Luciene precisa se render. Os conflitos que nós vivemos é porque as pessoas não buscam a verdade, elas buscam a satisfação do seu ego, a realização da sua própria razão. Elas não querem a verdade. Então, perseverar na verdade é lutar, buscar, insistir, até que a verdade se manifeste. Em todas as áreas da sua vida. E agora, por fim mesmo, eu quero ler esse texto com vocês. Porque nesse texto, resume tudo o que você tem que fazer. Se você acredita que existe uma verdade absoluta, se você acredita que essa verdade é Cristo, se você quer se submeter à vontade desse Cristo, se você quer ser liberto, de verdade, é só você cumprir o que está escrito aqui. E aí eu vou pedir Jennifer para projetar, e nós vamos ler todos juntos, e a gente vai encerrar. É simples a mensagem desse texto. É simples. Ela é tão simples que ela nos assusta. E como a gente trata algo que é simples de forma complexa, nós temos dificuldade de realizar. Então está escrito assim, Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico,
Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos pensamentos, na ilusão que é a mentira. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Está vendo? Ó? Pensamentos ilusórios, orgulho, dureza do coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. É a dureza do coração, é a ilusão que a gente coloca na mente, que vai conduzindo a gente para um lugar de insensibilidade com a verdade. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ora, se a verdade é Cristo, se eu acredito que Ele é a verdade absoluta, e que se eu quero fazer a vontade desse Cristo, me tornando irmão do Cristo e filho de Deus, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo, olha só, é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, ilusórios, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de onde, gente? Da verdade. A verdade é quem, gente? Jesus. Por isso, deixando, agora olha só, eu sou pragmático, eu gosto da coisa simples. Eu gosto quando você faz algo elaborado, mas sem perder a simplicidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, mentira, fora. Verdade, ok. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O cara deu uma fechada no você no trânsito, fica com raiva. Você tem o direito de ficar com raiva. Agora, não xingue, não. A menina que trabalha comigo lá é uma adolescente, super, hiper, mega adolescente. E ela falou assim comigo essa semana. Ela falou assim, já tem 20 dias que eu estou trabalhando com você, eu não vejo você xingando. Eu falei, mas por que eu xingaria? Não, porque todo mundo xinga. Eu falei, mas por que todo mundo xinga? Não, todo mundo xinga, a gente fica com raiva, a gente xinga. E quando a gente xinga, a gente extravasa. Eu falei, não, mas eu optei por não xingar. Eu prefiro falar de coisas boas. Às vezes eu sou duro, mas eu não preciso xingar. Preciso. Porque quando você faz essas coisas, gente, o apóstolo Paulo já está te divertindo. Não dê lugar ao diabo. Sabe? Não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Entendeu? Aquele que roubava, não rouba mais. Que negocinho bobo assim, né? Quando a gente era pequeno, passava no sacolão, roubava maçã, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, né? Aí, não vamos fazer isso mais, não? Será coisa da velha natureza? Não olha aí. Olha como é que o negócio vai apertando, Washington. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As pessoas vão falar de você, nossa, você é tão tranquilo, você é uma pessoa tão boa, você você traz paz ao ambiente. Isso tem que ser a nossa palavra suja, não, nem de brincadeira. Vamos parar com isso. Você sabe que são palavras sujas. Tem gente que fala assim, mas isso não é palavrão mais, isso era no passado.
Será que aquilo não está carregado de muita coisa? Então não dê lugar ao diabo, não. Faça um esforço. E não aquele negócio de blasfemar contra o Espírito Santo. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vou ler outra vez. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfema, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Acabou, Jennifer? Fala sério. Tem mistério nisso aí, gente? Tem mistério? Josimar, tem mistério? Isso não é simples, Tiago? É simples, é o seguinte. Mentia? Para de mentir. Roubava? Não rouba mais. Falava palavra porca, palavrão? Para de falar. Ame o seu próximo, cuide dele. Trabalhe, faça com suas próprias mãos. Divida o que você tem com o necessitado. É simples, é tão simples que é assustador. E aí a gente não faz, porque a gente gosta da ilusão. E se você gosta da ilusão e quer viver nessa ilusão, quem quer ser o pai? Não é o Cristo. Aí é duro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade quer me libertar de mim mesmo. E depois nos libertar desse mundo pecaminoso. Que o Senhor me ajude. Ele tem me ajudado. Eu tenho me esforçado. E eu tenho percebido que Deus quer trazer um grande avivamento para a Igreja Batista Betel. Lá no acampamento eu falei para vários. As palavras que nós temos ouvido, que nós ouviremos nesse próximo biênio, não tem a ver com reflexão. Eu não estou aqui querendo fazer vocês pensarem. Eu estou trazendo a revelação de Deus para vocês. O que Deus está dizendo para você nessa noite é o seguinte: tem gente aqui que está mentindo. Você tem que parar de mentir. Tem gente aqui que está com a boca suja. Você tem que lavar sua boca, como diria minha mãe. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: tem gente aqui com coisa que não é dele. Devolve. Se não é seu, está na sua casa, devolva. O que Deus está falando aqui é que tem gente que está se irando para lá da conta. Entendeu? Está pecando porque está irando. Para. Você ira, mas não peca. Esse é o seu desafio. Isso aqui não é para você ficar refletindo, oh, irmão, eu, não, é para você parar de fazer. Só para. E começa a viver, porque a graça de Deus vai te invadir de uma maneira. E Deus vai começar a realizar a boa, perfeita e magnífica vontade dele sobre a sua vida. Tá bem? Deus te abençoe. Que Ele te dê uma semana incrível, cheia da presença dEle. E que você todo dia perceba Ele pertinho de você, querendo te conduzir para um lugar mais alto, mais feliz. Nós vamos orar. E nós vamos também, depois do culto, descer, porque vamos tomar um cafezinho lá embaixo, não é isso, Gilson? Sobrou muita coisa da Ceia Ágape, aí a gente vai comer junto, se abraçar. Como diria o pastor Pedro, não sai daqui sem dar uns 60 abraços. E que Deus nos ajude a nos tornarmos filhos mais parecidos com o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu queria te agradecer pela tua bondade, de revelar a tua palavra para nós. Nos ajude a cumpri-la, Senhor, de acordo com a tua santa, perfeita e magnífica vontade. Me perdoe, Senhor, se por acaso não falei exatamente o que o Senhor queria. Eu espero ter atingido o seu objetivo, Senhor. Me ajude a cumprir essas coisas que eu mesmo falei aqui. Me ajude a ser um ser humano melhor, um filho melhor para o Senhor, um marido melhor para a Luciene, um pai melhor para o Lucas, para a Esther, um patrão melhor para os meus funcionários, um amigo melhor para os meus amigos. Me ajude, Senhor. Um filho melhor para minha mãe. Me ajude, Senhor. Um motorista mais compassivo no trânsito. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor.
Eu quero cada vez mais me aproximar da verdade. Ajude meus irmãos também. Traga um avivamento sobre nós. Ajude-nos a negarmos a nós mesmos e a vivermos a Tua palavra, a Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês.